Então, nós vamos começar o nosso estudo do Sefer Shemot, do livro de Êxodo. Sefer, na realidade, no hebraico, significava um rolo, né? Então, seria o rolo do livro de nomes. Shemot significa nomes. E nós vamos, então, fazer um estudo capítulo a capítulo, com bastante tranquilidade, sem atropelo, sem pressa, tentando extrair o máximo que a gente puder de lições de cada livro. Bom, então vamos começar falando sobre o nome do livro. Então, o nome do livro de Êxodo, ele vem da expressão Exodus a Egipto, saída do Egito, na Septuaginta. Então, significaria isso, o livro da saída do Egito. No hebraico, como eu disse, Shemot, nomes, porque normalmente no hebraico o livro na Torá ele começa com, ele é nomeado através do começo. Então você tem, por exemplo, o livro de Bereshit, que seria no princípio. Em seguida, Shemot, que é o livro de Êxodo, como eu disse. Tá? Aí você vai ter para números, você vai ter Bamidbar, para Levítico, né, o Aikra, né, Bamidbar é no deserto, né, o Aikra, né, e chamou. Então, ele segue um pouco essa lógica. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa, sempre que vai estudar uma dada obra, entender o seguinte: essa obra tem um motivo e tem um destinatário. Existe alguém que o escritor estava em mente quando escreveu essa obra. Claro, nós temos por premissa a ideia de que há revelação do Eterno em cima da obra. Porém, quando o escritor estava escrevendo, ele não estava psicografando, né? O que seria a psicografia? Psicografia é um termo utilizado no Espiritismo para se referir a pessoas que são tomadas por um outro espírito para poder produzir um texto. Eu não vou entrar, obviamente, no mérito de se isso é possível ou não é o objetivo da gente aqui falar isso. Mas apenas para diferenciar e dizer que os autores, né, os escritores das escrituras sagradas do povo judeu, eles não psicografaram, ou seja, eles começaram a obra escrevendo para alguém. Então tem um destinatário. Qual seria o destinatário e o objetivo do livro de Shemot? Bom, o principal objetivo é mostrar como Israel passou de uma pequena família a uma nação exilada e oprimida, para depois ser escolhida pelo Eterno. O que a gente quer dizer com isso? Com passar de uma nação, de uma pequena família para uma nação exilada e oprimida. Por que disso? Muito bem, a gente conhece a cronologia a partir do Gênesis. Nós temos a história de José indo para o Egito, depois os irmãos, nos tempos de seca. Mas a gente pode perceber que existe uma providência divina. Era necessário que o povo de Israel fosse oprimido no Egito. Era necessário que eles estivessem isolados da sua terra natal. Por quê? Isolados e exilados, né? Por quê? Por uma razão muito simples. Qual é o objetivo principal da Torá? O objetivo principal da Torá é transmitir o que são os valores de uma sociedade vivendo debaixo do Eterno. É diferente daquilo que a gente vê com os patriarcas, até o próprio Yaakov, o próprio Jacó, que aí você tem um relacionamento praticamente pessoal ou mesmo familiar, mas o familiar se mistura com o pessoal com relação ao Criador. Então, a Torá ela é uma tentativa de mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade de uma nação inteira estar debaixo do Criador. E
ser governada por preceitos alinhados com o Criador. Então, o principal objetivo da Torá é mostrar como uma sociedade pode funcionar se estiver debaixo do Eterno. Bom, e aí você tem, então, em decorrência disso, como eu falei, primeiramente, a primeira revelação, a primeira ideia de uma aliança no nível social, no nível de uma sociedade. Então, quando a gente fala sobre o povo judeu, muita gente equivocadamente acha que o judeu individualmente é mais especial do que uma pessoa de uma outra nação. E isso não é verdade, nem encontra respaldo nas Escrituras. Acontece apenas que o povo judeu tem uma aliança comunitária que não foi ainda feita com as demais nações. Por quê? Não é porque o Eterno não quer fazer nunca uma aliança comunitária, mas sim porque Israel é o test drive. Israel é você ir lá e fazer essa experiência. Quando eu vou comprar camisa, o que eu faço? Normalmente eu escolho uma para experimentar, para testar. Vou lá no trocador, coloco a camisa. Deu certo? Deu. Então agora eu vou escolher a cor. Aí eu posso levar 3, 4, 5 camisas do mesmo modelo. Eu não preciso experimentar novamente. Então Israel tem essa função. A função é ser o test drive. Ou seja, quando a gente fala de Israel como um povo escolhido, é escolhido para quê? Não é escolhido porque é mais bonito. Não é escolhido porque é diferente em termos espirituais. É escolhido por quê? Porque é um modelo de sociedade. Ou, pelo menos, obviamente, deveria ser um modelo de sociedade. Então, quando a gente olha para o objetivo do livro de Shemoth, a gente percebe que a temática é conduzir o povo desde o Egito até culminar na recepção da Torá. Então, o livro de Êxodo, de Shemoth, ele para aí, com a nação aos pés do Sinai, aguardando então as instruções do Eterno. Moshe sobe ao Sinai e aí ele obtém as instruções, desce e vai, por fim, educar o povo. Tá? Então, esse é o tema central e principal, segundo Maimônides. E aí vocês encontram essa referência no Guia dos Perplexos, no Moreh Nevuchim, livro 3, capítulo 43. Bom, até aqui todos estão entendendo bem? Sim? Isso, né? O que a Ruth falou, o programa piloto, exatamente. Tá? Por isso, até um parênteses aqui, aproveitando, pegando o gancho da Ruth, por isso até que é dito que 10 pessoas das nações segurarão na orla da veste de um judeu e dirão: vamos então com você por causa do Criador, por causa do Eterno. Isso não é uma profecia pessoal. Isso não significa que um judeu sabe necessariamente mais sobre o Criador do que uma outra pessoa de uma outra nação. Isso simplesmente indica e diz que as nações vão buscar entender de Israel como elas devem viver. Detalhe, tá? Quando a gente fala de uma outra nação vivendo a lei do Eterno, a gente não está necessariamente falando de instruções idênticas. Israel tinha uma realidade, tem uma realidade. E aí você tem toda a alusão da Torá à realidade de Israel, que não necessariamente vai ser a mesma realidade da China, ou da Austrália, ou de qualquer outro lugar. Bom, então vamos falar agora da estrutura literária de Shemoth, do livro de Êxodo. Então, o livro de Êxodo ele se divide em 4
partes. Então, a primeira parte do livro de Êxodo é o cativeiro e a libertação de Israel, que apresenta o Eterno como a divindade do povo. Quando a gente olha, então, para o livro, a gente percebe que isso vai ter o seu clímax, vai atingir o clímax lá no capítulo 12, aí vai até mais ou menos o 15, falando da vitória, e em seguida, então, ele vai partir para a próxima. A próxima referência literária vai ser a jornada até o Sinai, com os perigos e os livramentos que estão, vamos dizer assim, né, que estão ali associados, né, na jornada do povo de Israel. Bom, depois disso nós temos a aliança nacional feita no Sinai, com a revelação perante a nação inteira. E isso é muito importante, e a gente falou disso numa palestra e também num artigo chamado A Veracidade da Torá. Vocês encontram isso no meu site, judeu.org. Por que, então, que isso é relevante? Por que a revelação foi nacional? Por uma razão muito simples. É o famoso teorema de Applewhite. Qual é o teorema de Applewhite? Applewhite era o camarada, Marshall Applewhite, foi o camarada do Heaven's Gate, né? Aquele camarada que, num dado momento, ele era muito carismático e ele vira para as pessoas e fala o seguinte: olha, o cometa Halley está passando e nós vamos, então, ser levados, né, ao paraíso através do cometa Halley. E aí, então, para poder fazer isso, a gente precisa se matar durante a passagem do cometa Halley. E aí, o que aconteceu? Ele levou várias pessoas ao suicídio coletivo. E aí, foi criado, então, foi estudado, né, o fenômeno e criado o teorema de Applewhite. O que o teorema de Applewhite diz? Ele diz o seguinte, que se você tiver uma pessoa que, vamos dizer, essa pessoa, ela chega e diz para você alguma coisa, considerando, vamos dizer assim, a espiritualidade, que as pessoas podem ficar inclinadas a aceitar aquilo como verdade, desde que aquilo seja impossível de ser verificado, tá? Então, por exemplo, se eu chego para vocês e digo o seguinte: pessoal, um anjo do Eterno se revelou à minha pessoa. E o anjo do Eterno disse que eu irei conduzir vocês até Manaus. O que acontece? Não existe possibilidade de verificação. Se você, então, tem um argumento desse, como é que você verifica? Eu falo para vocês que um anjo apareceu na minha frente e mandou conduzir vocês até Manaus. Como é que você verifica um negócio desse? É impossível. Você não tem como verificar um negócio desse. Então, se as pessoas são carismáticas e já conquistaram a confiança dos demais, isso pode acontecer. Os demais podem vir a acreditar baseado no carisma da pessoa. Então, assim, como é que a gente sabe que o Heaven's Gate é bizarro e a Torá não é bizarra? A Torá é verdadeira, por uma razão muito simples que explica o porquê que o Eterno fez isso, que é o fato de que a revelação foi dada perante o povo inteiro. O povo inteiro ouviu o princípio da revelação aos pés do Monte Sinai, milhares de pessoas. E é por isso que você não tem, como por exemplo, quando você olha para a cultura semita, para os outros povos, quando você olha para os escritos sumérios, por exemplo, você percebe que existiam crenças conflitantes. O determinado cidadão que era adorador da divindade X, ele entendia as coisas de uma maneira X. O determinado cidadão que era
seguidor da divindade Y, já entendia completamente diferente de acordo com Y. Então, quando você olha para os escritos sumérios, você vê contradições. Você vê diferentes teorias sobre a mesma pessoa. Porém, quando a gente fala da Torá, a gente não tem essa variação. Nós temos na Torá algumas diferenças de manuscritos. Quando nós olhamos, por exemplo, para os manuscritos do Mar Morto, nós conseguimos perceber que existem 3 famílias de textos. Uma família é a família que vocês utilizam e que vocês mais conhecem, que é a família do texto massorético. Texto massorético, massorético vem de Messorá, que significa tradição, então é o texto tradicional, que foi composto na Idade Média, quando os judeus, mais uma vez, tiveram receio de que a perseguição fosse fazer com que eles perdessem a sua sabedoria conquistada ao longo dos séculos. Então, esse texto, o texto massorético, é o texto que serve de referência para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, no meio judaico e também no meio cristão protestante / evangélico. Bom, aí você tem um outro texto, uma outra versão da Torá, que é a versão da Proto-Septuaginta. Essa é uma segunda família de textos. O que é a Proto-Septuaginta? Proto vem de antes. Então, a Proto-Septuaginta, ela na realidade foi uma família de textos hebraicos que deram origem ao manuscrito da Septuaginta. E os acadêmicos consideram, na maioria das vezes, esse texto o texto mais antigo da Torá. Ok? Por isso a Septuaginta ela é importante, porque ela deriva diretamente daquele que muito provavelmente foi o texto mais original da Torá. Porém, quando a gente olha para a Septuaginta e olha para o texto massorético, a gente vê que praticamente não tem diferença. Diferenças estão no nível do detalhe. Por exemplo, a ideia de 70 pessoas na família de Israel. Perdão, desculpa, esse barulho é o avião aqui passando. Então, assim, existe uma diferença. 70 pessoas na família de Israel, de acordo com o texto massorético, desceram até o Egito. Já no texto da Septuaginta fala-se em 75. Tem uma razãozinha para a diferença de contagem, mas é uma coisa boba, não impacta na mensagem. Ao passo que, quando a gente fala sobre a essência da coisa, é praticamente a mesma. Tá? Então, você tem essas duas vertentes de manuscritos. Existe uma terceira família de manuscritos, que é o texto samaritano, que é talvez o texto mais radicalmente diferente dos demais. E com certeza os acadêmicos normalmente dizem isso. É um texto cheio de acréscimos e correções, que tenta harmonizar determinadas passagens da Torá. Ok? Bom, então nós temos essa, essa obra aí do Sefer Torá, do livro da Torá. As variantes, mesmo do texto samaritano, são muito pequenas. E quando você olha, então, para a recepção da Torá, você percebe que ela foi dada ao povo inteiro, na frente de todo mundo. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando você tem uma revelação nacional, você assegura a validade da revelação. Então, o Eterno fez algo muito curioso e muito extraordinário. O começo da revelação foi dado diante do povo. Depois, o Eterno falou através de Moshe, de Moisés, exclusivamente, para evitar, obviamente, problemas. Tá? Então, imagina vocês se o Eterno tivesse dado a Torá inteira falando em voz audível, a confusão que não ia ser. O Eterno ia dizer algo como: não acendereis fogo no Shabat.
aí o que ia acontecer? De repente, um cidadão lá, simpatizante de Corá, ou de Coré, como queiram, iria chegar e falar, não, isso só se refere ao fogo dentro da casa, isso não se refere à fogueira externa. O outro ia dizer, não, isso se refere ao fogão, isso não se refere à lâmpada. Então, cada um ia ter uma ideia, poderiam até entender coisas de maneira diferente. Então, era necessário um poder central, era necessário um poder que fosse capaz de dizer exatamente o que foi que a revelação ensinou. Então, por isso você tem uma transmissão, né, de autoridade para a figura unicamente de Moshe, de Moisés, mas depois da Torá ter sido validada. Tá? E você percebe isso porque as três famílias de textos, todas as três, são famílias de textos muito semelhantes. Não existe divergência grande com relação aos acontecimentos. Tá? Então, você não vai ter a Septuaginta dizendo que aconteceram 7 pragas e o texto massorético narrando 10. Você não vai ter a Septuaginta narrando... vocês estão me ouvindo bem? O som está ok aí? Bom, então assim, vocês não vão ter a narrativa diferente. Vocês não vão ter, por exemplo, a Septuaginta dizendo guarde o Pessah, né, no 15º dia do primeiro mês. E aí o texto massorético vai lá e fala, não, no 17º dia do terceiro mês. Você não tem essa variação teológica. E isso garante o quê? Garante que o povo realmente entendeu e compreendeu da maneira que foi ensinado. Tá? Ou seja, houve uma revelação nacional. Não há uma tradição divergente com relação aos acontecimentos da Torá. E isso garante, então, a gente tem, né, a diferença com relação ao teorema de Applewhite. Qual é a diferença? Se eu chego e falo para vocês, o Eterno me chamou para conduzir vocês até o Amazonas, vocês não têm como verificar isso. Agora, quando eu chego e falo o seguinte, olha, atenção, pessoal, olha, o seu avô foi trazido ao Brasil numa carruagem de fogo. O que você vai fazer? Você vai pegar, passar a mão no telefone, vai ligar para o seu avô e falar, avô, é verdade que o senhor veio para o Brasil com a carruagem de fogo? Não, não é verdade, meu neto. Então o Shaul ficou louco. Né? Então, você tem isso, você tem essa referência. Tá? Você não tem, para responder o Moisés, você não tem, Moisés, uma referência a outra pessoa fazendo o que Moisés fez. Não tem uma tradição dizendo que foi a Arão. Tá? Agora, para responder a sua pergunta, o mais provável hoje, a tese mais moderna é a de que quem serviu de escriba em vários momentos foi Josué, tá? Foi Yehoshua. Agora, ele também escreveu o finalzinho, né, do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. Tá? Agora, a gente não tem uma informação de que a revelação veio de outra fonte. Né? E se você tivesse algo nacional e fosse algo espúrio, você teria outras tradições. E você não tem outras tradições. Tá? Então, primeiro o Eterno revelou para todo mundo, para depois eleger o profeta. E aí, de Moisés em diante, o profeta era apontado por outro profeta. Tá? E aí você teve uma cadeia de autoridade que assegurou, vamos dizer, a continuidade da tradição profética. Tá? Agora, para fazer isso, o Eterno precisou dar essa revelação nacional, precisou reunir todo mundo aos pés do Sinai. Tá? Agora, por que a Torá traz a nação de Israel cativa? Por uma razão muito simples. O Eterno precisava que as leis fossem reveladas todas de uma vez. Se você tivesse uma família se tornando nação sozinha, o que ia acontecer?
que ia acontecer é que eles iriam criar leis e regras ao longo do estabelecimento da nação. Eles não iriam ter a lei nacional revelada plenamente. E depois podia dar confusão. Você imagina, eles tinham uma lei dizendo que toda terça-feira você tinha que dar 3 pulinhos. Aí vem Moisés e fala que não precisa. E aí? O povo ia falar, não, pera lá, meu pai dava 3 pulinhos, meu avô dava 3 pulinhos, meu bisavô dava 3 pulinhos, eu vou dar 3 pulinhos também. Então daria problema, né? Então, para poder atingir o objetivo que foi atingido com a outorga da Torá, não dava para ser de outra maneira. Precisava uma nação inteira no exílio. Por quê? Porque uma nação inteira no exílio, a lei era egípcia. Eles estavam debaixo das leis egípcias. Então eles saíram um bando, Israel era um bando, não era uma nação. Nação tem lei, nação tem território próprio, eles eram um bando. Não tinham nem lei, nem território próprio. Então o Eterno pôde dar a eles uma revelação nacional. E aí nós temos a construção do santuário, né? O final do livro de Shemot. Por quê? Bom, tem uma pergunta aqui, estamos estudando a Torá, o livro de Daniel. Emanuel, o livro de Daniel, 11 horas da manhã, ok? Por enquanto nós estamos estudando a Torá, tá? Nós vamos estudar de 11 a meio-dia o livro de Daniel. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então depois você tem a criação de um santuário. O que isso significava? Por que isso era importante? Porque o povo de Israel precisava transportar a presença do Eterno para a terra da promessa. Por quê? Porque era da cultura coletiva, era da cultura do Oriente Médio que as divindades fossem regionais. Então eles achavam que os deuses que atuavam no Egito não atuavam, vamos dizer, lá entre os caldeus, era outra divindade. Então eles tinham a ideia de que a divindade estava, de certa forma, limitada a um dado espaço físico. E ao ter, então, essa ideia, precisou de um santuário para transportar, porque eles viram que a divindade de Israel havia atuado no Egito, estava ali aos pés do Sinai, atuou no Sinai. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada na série Mistérios do Tanar, no meu site, eu falo do porquê o Sinai, e tinha uma razão, porque Midian era uma sociedade que tinha monoteísmo. Não se sabe se era totalmente, mas tinha. E eles eram inimigos políticos do Egito, porque eles tinham sido dominados pelo Egito e já tinham ali se libertado naquela época. Então, eles foram para o Sinai, que era um centro de culto ao Eterno dos midianitas. Então, eles achavam que o Eterno estava ali, o povo de Israel, e precisava transportar a presença para a terra de Canaã. Se não fosse assim, eles iam achar, primeiro revés que sofressem, que é porque o Eterno ficou lá para trás. Então, não é que o Eterno precisaria disso, obviamente, mas o povo precisava disso. Tá? Midian, depois, pelo que a gente vê do desenrolar da história, os monoteístas foram subjugados. A gente já, de um tempo em diante, não tem mais notícia de Midian como um local onde havia um culto monoteísta. Tá? Ninguém sabe bem. Esses povos da região ali do Oriente Médio, a maioria desapareceu desde a época da Babilônia, né? Então, da Assíria também, né? Você tinha uma dominação do Egito. Então, assim, cronologicamente, você teve o Egito, ele controlava o Oriente Médio. Por quê? Porque era fértil, eles eram, né, tinham dinheiro, tinham recursos, então puderam montar um grande exército. Eles controlavam o fluxo de alimentos, porque tinha mais alimento lá do que no restante do Oriente Médio. E aí, então, eles dominavam. Midian se rebelou, conseguiu se desprender do Egito. Em seguida, o povo de Israel foi conquistando os territórios cananeus e, ao conquistarem o Egito, deixou de ter influência ali. Aí você teve, vamos dizer, um período, né, a Era Dourada, vamos chamar assim, de Israel, em que Israel se tornou independente e até alargou um pouco a sua influência. Depois, a coisa começou a degringolar com os assírios. Os assírios já arrebentaram com todo mundo,
Todo mundo não, mas com vários povos ali da região. Depois vieram os babilônios, fizeram o mesmo. Depois vieram os persas, fizeram o mesmo. Depois os gregos, os seleucidas, os romanos. Então, os povos desapareceram. O único povo que não desapareceu daquela época é o povo de Israel. Por isso que a gente fala que a própria existência do povo judeu é um milagre. O povo judeu passou por várias situações em que os vizinhos foram aniquilados. Foi perseguido pelos maiores impérios, pelo Império Egípcio, pelo Império Assírio, pelo Império Babilônico, pelo Império Persa, pelo Império Grego, pelo Império Seleucida. Aliás, até o Império Ptolomaico, possivelmente também. Depois o Império Romano. Então, assim, Israel sofreu horrores, mas mesmo assim não conseguiu ser aniquilado, né? Graças ao Eterno por tudo isso, tá? É uma pergunta do Gabriel. Talvez eles sabiam que deveriam transmitir o legado do monoteísmo porque seriam destruídos, por isso o acordo com Abraão. Olha, Gabriel, aí a gente entra um pouco na especulação, mas eu posso dizer para você que o povo de Israel tinha uma preocupação grande em preservar a própria história, tá? Isso é fato. Bom, aí então a construção do santuário tinha essa ideia. Por que isso era importante? Porque o Eterno já sabia que Israel sofreria exílio e Israel precisava entender que o exílio não significava que o Eterno os tinha abandonado. Por isso até as profecias de retorno, para que o povo de Israel não se assimilasse entre os povos dominantes. Porque eles poderiam pensar, o Eterno ficou lá para trás em Canaã, não deu certo, beleza, vamos adorar outro Deus. Tá? Então foi para evitar isso. Agora, vamos falar um pouco da historicidade do livro. Tá? Vamos agora entrar na história, vamos entrar na arqueologia. Tá? E isso aqui que eu coloquei para vocês é desse livro, The Quest for the Historical Israel, Debating Archaeology and History of Early Israel. Tá? Então esse é um texto do Israel Finkelstein, e ele fala sobre a questão do Egito. Tá? Então ele diz o seguinte, que durante o século 13 antes da Era Comum, Ramsés II, que é mencionado nas escrituras, o poderoso faraó da 19ª dinastia, construiu uma nova cidade chamada Piramesse, bem próxima à localidade da antiga capital dos Hyksos, em Avaris. Isso é, no delta do Nilo. Tá? Então, mais ou menos na posição do delta do Nilo, a gente sabe que esse faraó construiu uma cidade nova. Ou seja, a Bíblia está correta? Sim, a Bíblia está correta, porque a Bíblia fala disso. E aqui vocês podem ver as ruínas dessa cidade. Tá? E a gente vai falar também de outra coisa, né? A gente eu vou mostrar para vocês também uma reconstrução digital dessa cidade. Então essa cidade foi construída pelo próprio Ramsés II. Então era uma grande cidade construída de tijolos de barro, numa área onde grandes populações semitas do oeste viveram por séculos. A história no livro de Êxodo, onde os hebreus são descritos como construindo a cidade de Ramsés, pode refletir essa gigantesca operação de construção no século XIII. Ou seja, é muita coincidência que, de fato, o faraó Ramsés II construiu cidades com tijolos de barro, que é exatamente o que diz a Torá. Na região do delta do Nilo, que fica próximo ao Oriente Médio e é muito fértil, também era comum que os povos, principalmente cananeus, fossem até o Egito buscar alimento. Porque o delta do Nilo é muito fértil, mas o Oriente Médio, né, o restante do Oriente Médio é semiárido. Então era necessário, né, buscar alimento de tempos em tempos. Tá? Então está aqui a ruína, né, da cidade de Piramesse, e olha só essa cidade reconstruída digitalmente aqui para vocês. Ó, tá? Então essa é uma reconstrução digital da cidade de Piramesse. Tá? Então reparem que era uma cidade bastante, vamos dizer assim, bastante opulenta, né? Bastante ornamentada,
né? Era uma construção impressionante. Tá? As pessoas às vezes acham que naquela época só tinha gente em tenda, né? Não, os egípcios eram um povo extremamente evoluído. Tá? Então, a ideia do cativeiro, né, do povo de Israel migrando para o Egito e construindo tijolos, fazendo tijolos para construir uma cidade, encontra sim respaldo na arqueologia e também na história. Tá? Mas vamos falar de uma outra coisa aqui também, tá? A historicidade da fuga do Egito. Por que o povo de Israel fugiu do Egito do jeito que ele fugiu? Bom, aqui também no mesmo livro você tem o tema do escape para o deserto do Sinai, também não era algo desconhecido durante esse período. Papiros descrevem pequenos grupos de escravos escapando para o Sinai através do sistema de fortificação oriental do Egito, que corresponde mais ou menos à linha do canal de Suez na atualidade. Até aqui tudo bem, né? Ok, então era comum os escravos fugirem do Egito por um dado caminho. Mas que caminho era esse? A estrada para a terra dos filisteus. Isso é dito na Torá. A estrada é mencionada em Êxodo 13:17. E a gente sabe, pela arqueologia e história, que essa estrada era conhecida pelos egípcios como Estrada de Horus. E ele ia, então, desde o delta do Nilo, ia contornando ali o topo da África e indo pelo litoral do território de Israel, né, do que hoje é a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza tinha a principal fortaleza egípcia na terra de Canaã. Tá? Então, você olha aqui, você vê um exemplo da ruína de uma fortaleza egípcia. Tem um mapinha aqui, ó, e vocês vão entender, ó. Então, olha só isso aqui, pessoal. Aqui nós temos o delta do Nilo, tá? Israel, teoricamente, podia ter feito isso aqui. Só que por que não fez? Porque aqui, nesse caminho, ó, passava a estrada de Horus, cheia de guarda egípcio, cheia de guerreiro, cheia de muralha, onde os servos do faraó se reuniam seus exércitos. Então era uma região muito forte militarmente. E o povo de Israel não era um povo de guerreiros. Tá? Eles iam ficar apavorados, não ia dar nem para sair do Sinai. Tá? Então o povo de Israel fez aquele caminho meio esdrúxulo, né, de descer e subir de novo. Mas tem uma razão de ser. Então, o texto do Israel Finkelstein, ele continua dizendo: um dos mapas mais antigos nos registros históricos, um desenho talhado na parte exterior do templo de Amun, em Karnak, durante o tempo do faraó Sete I, cerca de 1300 antes da Era Comum, descreve 20 estações ao longo da rota norte do deserto do Sinai, cada uma tendo um pequeno forte e um reservatório de água. Então não era só segurança, também eles tinham água. Tinham 20 fortalezas. Nesse caminho aqui, que está a linha azul aqui, para vocês, tinha 20 fortalezas egípcias. E aí a gente entende por que Israel deu a volta. Imagina o povo de Israel encarando 20 fortalezas egípcias, ainda chegando na terra dos cananeus e encarando os cananeus. Mal comparando, seria como se a Guatemala declarasse guerra ao México, Estados Unidos e Canadá. Né? Seria um negócio muito absurdo. Então, a estrada era assim. Moisés sabia, Patrícia, todo mundo sabia, né? Todo mundo, porque qualquer pessoa que tivesse ouvido ou visto essa estrada, né, que conduzia, facilitava comércio, etc., né? Todo mundo conhecia, isso era conhecidíssimo, tá? Então, a estrada era assim conhecida dos autores bíblicos, que a nomearam segundo os filisteus que ocuparam a costa sudoeste da Palestina no tempo da Escritura. Tá? Então, para cá você teria os filisteus, né? Para cá, subindo aqui, ó, Gaza está aqui, ó, tá? Então, subindo, entraria no território dos filisteus. Por isso que essa estrada é chamada de Estrada dos Filisteus, tá?
É dito que os israelitas evitaram essa estrada fortificada mencionada no papiro datado do Novo Reino Egípcio. Tais referências de escravos fugitivos podem ser tomados como paralelos tipológicos à gênese da narrativa do Êxodo. Tá? Então, teoricamente, Israel pegou o caminho mais longo, mas o caminho mais fácil. Né? Fácil entre aspas. Né? Seria muito complicado pegar outro caminho. Tá? E aí aqui, ó, isso aqui foi encontrado no muro da principal fortaleza. Tá? Então essa fortaleza que chama-se Fortaleza de Tarou, tá? Essa fortaleza, ela mostra, ela tem desenhos. Isso aqui, obviamente, o que o pessoal faz? Pega um papelzinho, né? Passa lá o carbono, né? Um pedaço de carvão, alguma coisa assim, e copia o desenho. Tá? Então esse desenho ele está no muro dessa fortaleza de Tarou, que mostra o faraó do Egito e os seus exércitos. Por quê? Os egípcios usavam essa rota para dominar os povos cananeus. Depois da conquista por Josué, etc., você vai ter uma carta, eu já mostrei para vocês isso em algumas aulas, de reis cananeus para o Egito pedindo socorro, quando o povo de Israel começou a passar o rodo lá no Oriente Médio. Tá? Os cananeus chegaram a pedir socorro para os egípcios. Não à toa, os egípcios nunca vieram. Tá? Então, isso aqui indica, como eu falei, o poderio militar, né, e as conquistas egípcias. Tá? Então, se você for procurar na arqueologia, você não vai procurar pela Estrada dos Filisteus, que é um termo bíblico. Você vai procurar por isso aqui, ó, Estrada de Horus. Tá? Se você tiver curiosidade de estudar mais sobre esse tema. Bom, sigamos. Tá? E a migração ao Egito? Tá? Isso é histórico. A gente sabe que a migração é algo que era factível, era possível. Por que, pessoal, que a gente está gastando tempo para dizer que é possível a narrativa bíblica? Por uma razão muito simples. Maimônides diz, e isso está num dos últimos artigos que eu mandei para vocês, do Manifesto por um Judaísmo Livre, está escrito lá. Né? Maimônides ele fala, se você tem alguma coisa que não é lógica nas escrituras, isso é sinal de que aquela é uma passagem alegórica ou figurativa. Tá? Então é importante a gente perceber que existe respaldo para o livro de Êxodo. Então, tem um texto aqui, que é o texto do... Deixa eu ver aqui, está no finalzinho aqui, ó. Do Herbert Donner. Tá? Esse é uma tradução em português, História de Israel e dos povos vizinhos. Tá? Tá em alemão. Tá? Não, eu não estou dizendo, Vitória, que o Israel apenas fugiu do Egito. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que o que aconteceu com Israel... Tá? Eu tô justamente dizendo que o texto do livro de Êxodo está certo. Por quê? Por que acontece isso? Porque era comum, era possível isso acontecer, entendeu, Vitória? Era possível que Israel realmente tenha passado por aquilo, tá? Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chega e fala assim, Vitória, olha, tá aqui o livro da história, né, da colonização portuguesa do Brasil. Aí você vai olhar e falar, que legal, o que está dizendo aí? Aí ele fala, não, está dizendo que os portugueses chegavam no Ceará e estava nevando. E eles construíram bonecos de neve e encontraram esquimós. Você vai olhar e falar, não dá, isso não é possível. Né? Não vai nevar nunca no Ceará. Tá certo? Então, essa história não pode ser verdadeira. Então, assim, para a gente entender se um texto bíblico ele é de fato ratificável, a gente tem que olhar para a história e pensar o seguinte: é possível isso acontecer? É possível isso ter acontecido? Neste caso aqui, sim, porque existiam migrações. Isso não era incomum. Entende o que eu quero dizer, Vitória? Tá? Então, assim, era comum que os servos semitas saíssem do Egito. Não era uma coisa que a gente olha e fala assim, não, isso é absurdo. Não é. Tá? É comprovado pela arqueologia e pela história. Tá bom?
Então, qualquer dúvida, coloca aqui. É possível sim, mas isso a gente vai abordar quando a gente falar da travessia, tá? Mas é possível sim haver uma retração. Você tem isso com tsunami, inclusive, né? Isso aconteceu no Japão. Quando você tem um tsunami, acontece isso. A água retrai e depois ela vem com força em cima, tá? Mas a gente vai falar disso, né? Quando a gente falar do milagre de abrir o mar, né? Bom, nunca nos esquecendo que é um milagre, né? Então tem o aspecto do milagre, né? Mas é factível, é possível ter acontecido, tá? E aí a gente tem o seguinte, historicamente deve-se pressupor que os grupos precursores do que veio a ser Israel, né, foram nômades. Então o Egito estava acostumado a receber nômades. Essa pressuposição também está em concordância com a tradição veterotestamentária, como indicam claramente as histórias dos patriarcas. Então, assim, quando você olha para a história da Bíblia e você olha para a história dos outros povos ao redor, se encaixa. Tá? E que bom que se encaixa, senão, como eu falei, a gente não poderia acreditar na história da Bíblia. Se a história da Bíblia trouxesse algo muito diferente do que as nações vizinhas trazem em termos de história e de arqueologia, você ia olhar e falar, não, isso nunca aconteceu. Né? Imagina que a história bíblica falasse de cowboy. Você vai falar, pô, cowboy era o velho oeste americano, não tem nada a ver com o Oriente Médio. Tá? Então, a gente sabe justamente que a história bíblica ela é algo, vamos dizer assim, bastante fidedigno. Tá? Nômades, porém, são pessoas móveis e capazes de, sob certas condições, permutar seu território preferido por outro. De certo, eram menos móveis do que os grupos de nômades dos territórios das estepes e dos desertos, como, por exemplo, aqueles que aparecem em textos egípcios sob o coletivo de Chassu, né? Seriam os estrangeiros. Então, você tinha nômade, que o camarada um dia estava num lugar, outro estava no outro, e você tinha nômades semi-permanentes, que migravam, mas que tinham lá a sua boiada, né? As suas cabras, etc. E aí não migravam com tanta facilidade assim. Evidentemente, no caso de Israel, você pensar na migração de uma nação não era nada trivial. Nos anos em que a quantidade de chuvas era menor do que em outros, os nômades podiam se deparar com sérias dificuldades econômicas, como eram tanto maiores quanto mais longe das montanhas e mais dentro das estepes e dos desertos se encontrassem. Ou seja, no Oriente Médio Antigo, as montanhas eram sinônimo de fertilidade. Por quê? Porque as nuvens de chuva vão lá, batem na montanha, né? E aí o que acontece com elas? Né? Elas precipitam a umidade, então chove para dedéu, né? Normalmente em região mais montanhosa. Né? Eu já vi isso várias vezes, né? O Rio de Janeiro tem bastante montanha, né? E eu já vi isso acontecer na região montanhosa, chover mais do que em outras regiões. Tá? Então, as regiões das montanhas eram férteis, mas quanto mais você fosse para o plano, menos você tinha fertilidade. Tá? É isso que ele está falando aqui. A falta de comida para as pessoas e para o gado podia motivá-los a partir e a migrar para o delta do Nilo. Tem uma pergunta do Bruno aqui. É possível que entre os servos fugitivos do Êxodo existissem outras etnias, inclusive egípcios, entre o povo de Israel? Não só é possível, Bruno, como a Torá fala isso. Né? A Torá fala da multidão, a multidão misturada que foi junto. Com certeza, Israel não era o único fornecedor de escravos ali para a região. Tanto é que a gente sabe que foi uma multidão misturada, não foram só os israelitas, até egípcio teve. Tá? Então, a questão da falta de comida é real, do gado é real. Então, e esses povos, né, que moravam ali na região do Oriente Médio iam para o Egito, sim, e iam para o delta do Nilo, que é justamente onde mais ou menos Israel se assentou. Ou seja, tudo que a gente vê no livro de Shemot,
é historicamente plausível, tá? É isso, Rodrigo, né? Shadagim, né? Os seios, né? As montanhas, né? Seriam os seios, mas não é só por isso, né? Não é só pela fertilidade, mas também pelo formato, né? Mas é isso aí, a ideia é justamente essa, tá? Vamos continuando aqui. Então, né, a questão hidrográfica do Egito, as condições eram consideravelmente melhores do que em seus territórios de origem. Se você pegar um mapinha do Egito, tá, você vai ver isso nitidamente. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa que mostre. Deixa eu ver aqui. Ó, vou mostrar. Essa aqui tem uma imagem aqui que é interessantíssima. Vocês vão ver aqui, eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Só subir aqui para a sala, né? Eu devia ter colocado antes, não me ocorreu. Bom, mas está aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é o delta do Nilo, ó. Tá? Então o Nilo, ele tem os meandros aqui, né? Ele vai se ramificando por aqui assim, né? Ele vai subindo assim, se dividindo em vários bracinhos, né? Tá? Então por isso que essa região, olha a comparação dessa região com o que está ao redor. É muito, muito diferente. Por isso que eles tinham que ir para aquela região. O povo de Israel ficou mais ou menos nessa região aqui, tá? Bem próximo, se não dentro do delta do Nilo. Tá? E era, obviamente, muito melhor do que os territórios ali, né, da região da antiga Cananeia. Bom, aí o texto diz assim: aqui se insere o motivo da fome e da carestia, que nas narrativas de Gênesis desempenham um papel de certa importância. E aí tem os versículos, né? Tais conexões e possibilidades devem ser levadas em conta quando se trata do tema da imigração no Egito. Tá? Então, ou seja, o que aconteceu na Bíblia é plenamente plausível e não é o único registro de pessoas em época de seca indo para aquela região. Desde a elucidação científica dos textos egípcios no século XIX, foram feitos repetidos esforços para encontrar em textos egípcios vestígios da imigração daqueles que posteriormente seriam os israelitas. Essa empreitada não teve sucesso e, por diversos motivos, não tem perspectivas de êxodo. Israel, entre aspas, só surgiu depois da chamada tomada da terra na Palestina. E nós não reconheceríamos em textos egípcios as pessoas cujos descendentes mais tarde chegariam aí, nem mesmo se seus nomes fossem citados nominalmente como integrantes no delta do Nilo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que não tem como a gente achar vestígio de algo assim, Israel se libertou. Por quê? Porque Israel não era nação. Na época que aconteceu isso, Israel ainda não tinha uma identidade nacional. Então não tinha como. Além disso, isso não é mencionado no texto, mas isso é algo que a gente sabe quando olha, os egípcios não gostavam muito de retratar derrotas acachapantes e humilhantes. Você vê isso depois em outras circunstâncias em que a gente sabe que o Egito esteve envolvido em guerras e você não tem muita informação do lado egípcio. Tá? Agora, você tem informação de pessoas saindo, né, de escravos saindo, se libertando. Tá? O que não tem uma menção a Israel enquanto nação, por essa razão, né? Eles não tinham essa identidade ainda, eles receberiam a identidade de nação no Sinai, nos pés do Monte Sinai. Tá? E ainda assim não seria garantido que os egípcios colocariam. Né? Mas você tem pouca coisa também de período tão antigo assim. Né? Não tem muito que
a gente possa olhar e ver, né? Principalmente porque essas escavações são feitas em regiões de templos, de palácios, né? Não de casas. Então você teria uma certa dificuldade de encontrar no palácio do faraó referências à derrota egípcia, por razões óbvias, né? No templo, então, das divindades nem se fala, ninguém ia botar lá, né? Aqui, este é o templo de Osíris, e Osíris sofreu uma derrota acachapante em tal situação. Não é factível, tá? Então, sim, é extremamente bem atestado, viu, Onilson? Extremamente bem atestado. Além disso, o acontecimento que tanto nos interessa certamente teve uma significação muito menor para os egípcios. Tá? Para Israel, foi o momento mais importante da história. Para o Egito, não foi nada. Tudo bem, teve as pragas, eles sofreram. Mas eu digo assim, em termos geopolíticos, para o egípcio já estava acostumado a esse tipo de coisa acontecer, de escravos fugirem. Por isso até tinham as fortalezas. Tá? Então, para o egípcio, isso era uma coisa mais comum. Por fim, os egípcios estavam acostumados a coisas semelhantes, pois o problema da chegada de nômades oriundos do leste sempre foi atual para eles. Então não precisava também eles ficarem registrando muito, porque acontecia muito, né? De escravo chegar, escravo sair. Desde os tempos antigos, o Egito foi obrigado a proteger sua visita no lado oriental do delta contra os nômades vindos do deserto de Istmo e da península do Sinai e manter sob controle os movimentos dos nômades. Para isso serviam as fortificações, postos militares e fortes. Ou seja, né, eles tinham essas fortificações justamente para impedir que eles fossem invadidos, né, por cananeus e outros povos. Tá? Então, sim, Moisés conhecia, porque Moisés foi parar em Midian. Midian fica à beira ali, né, do deserto. Ele conhecia. Tá? Mesmo como egípcio, era capaz dele conhecer. Né? Tanto é que ele sabe para onde ir. Né? Ele foi justamente para o território do inimigo dos egípcios. Né? Isso a gente vai falar mais adiante. Tá? O que tem, Lucindo, é registro de praga, de algo terrível que fez os egípcios abandonarem cidades. Isso tem. Tá? Mas especificamente e exclusivamente ao povo de Israel você não encontra. Você encontra a alusão a isso nas cartas dos cananeus pedindo socorro para os egípcios porque Israel estava passando a ripa neles. Tá bom? Pessoal, então a gente está encerrando esta aula do livro de Êxodo, de Shemot.